Boa tarde, no oitavo ano. Estamos aqui em mais um dia de aula e vamos começar aqui a ver como era a situação do trabalhador na Revolução Industrial, dando continuidade ao conteúdo que vocês viram terça-feira. Então, a situação do trabalhador era péssima no início da industrialização. Além do baixo salário, os trabalhadores eram obrigados a lidar com uma carga de trabalho exaustiva. Nas indústrias inglesas do período da Revolução Industrial, a jornada diária era de até 16 horas, com apenas 30 minutos de pausa para almoço. Então, era uma jornada de trabalho muito dura, até 16 horas por dia trabalhado. Os trabalhadores que não aguentassem a jornada eram demitidos e substituídos por outros. Não havia nenhum tipo de segurança para os trabalhadores e constantemente acidentes aconteciam. O acidente mais comum era quando os trabalhadores tinham seus dedos presos na máquina e muitos os perdiam. Os trabalhadores se afastavam por problemas de saúde, poderiam ser demitidos e não recebiam seu salário, mesmo tendo sofrido um acidente lá na fábrica onde eles trabalhavam. Só eram pagos os funcionários que trabalhavam efetivamente. Então, quem era afastado por algum motivo de saúde não recebia um centavo. Por causa disso, muitos trabalhadores se revoltaram com as péssimas condições de trabalho oferecidas e começaram a sabotar as máquinas, a quebrar as máquinas, ficando conhecida como os quebradores de máquinas. Outros movimentos também surgiram nessa época com o objetivo de defender o trabalhador. O trabalhador, em razão desse processo, perdeu o conhecimento de toda a sua técnica, né, para a fabricação e execução do produto. Então, ele ficava responsável por fazer apenas uma etapa da fabricação. E isso foi resultado das transformações no modo de produção de mercadorias. Antes do surgimento da indústria, a produção acontecia pelo modo de produção manufatureiro, isto é, um modo de produção manual que utilizava a capacidade artesanal daquele que produzia. Assim, a manufatura foi substituída pela maquinofatura. Com a maquinofatura, não era mais necessária a utilização de vários trabalhadores especializados para produzir uma mercadoria, pois uma pessoa manuseando as máquinas conseguia fazer todo o processo sozinha. Com isso, o salário do trabalhador despencou, uma vez que não eram mais necessários funcionários com habilidades manuais, bastava ele saber manusear a máquina. Então, percebeu-se uma queda brusca no salário e esse processo deu-se em toda a Inglaterra. Essa situação degradante, né, essa situação muito ruim para os trabalhadores, fez com que esses trabalhadores se mobilizassem pouco a pouco contra seus patrões, em busca de melhores condições de vida. Isso levou à criação de organizações dos trabalhadores, mais conhecidos no Brasil hoje como sindicatos. Eram chamados na Inglaterra de trade union. Os trabalhadores exigiam melhorias salariais e a redução da jornada de trabalho. A mobilização de trabalhadores resultou em algumas melhorias ao longo do século XIX. A pressão exercida pelos trabalhadores dava-se principalmente por meio da greve. Então, a greve era a única, talvez a única arma do trabalhador para conseguir uma melhor condição de vida. Uma das melhorias mais sensíveis, né, uma das conquistas realizadas pelos trabalhadores foi a redução da jornada de trabalho para 10 horas diárias, por exemplo. Antes eram de 16 horas, parando só meia hora para almoço. E depois das greves, das manifestações, eles conseguiram reduzir, diminuir essa jornada para 10 horas de trabalho por dia. Mas a mobilização de trabalhadores enquanto classe, isto é, pobres, proletários, não foi um fenômeno que surgiu especificamente por causa da Revolução Industrial, não. Pois o enfrentamento dos patrões pelos trabalhadores acontecia porque a Revolução Francesa, que vamos estudar mais para frente, deu-lhes confiança para isso, enquanto que a Revolução Industrial trouxe a necessidade de mobilização permanente, né? Foi necessário essa luta para que eles tivessem suas conquistas. Porque a Revolução Industrial aconteceu primeiro na Inglaterra.
né? A Revolução Industrial despontou pioneiramente, a gente viu, na segunda metade do século XVIII, na Inglaterra, e foi gradativamente se espalhando pela Europa e em seguida para o mundo todo. Primeiramente, é importante estabelecer que o desenvolvimento tecnológico e industrial da Inglaterra foi possível porque a burguesia estabeleceu-se como classe e garantiu o desenvolvimento da economia inglesa na direção do capitalismo. Então, fez a formação do capitalismo graças à classe burguesa de comerciantes. Isso aconteceu no século XVII, com a Revolução Gloriosa de 1688, quando se colocou um fim na monarquia absolutista na Inglaterra. Com isso, a Inglaterra transformou-se em monarquia constitucional parlamentarista, na qual o poder do rei não estava acima do parlamento, que eram os deputados, e nem da Constituição, que eram as leis. No caso da Inglaterra, o poder do rei não estava acima da Declaração dos Direitos. Assim, a burguesia conseguiu consolidar-se enquanto classe e governar de maneira a atender aos seus interesses econômicos. Um acontecimento fundamental para o desenvolvimento do comércio inglês ocorreu em 1651, quando Oliver Cromwell decretou os Atos de Navegação, lei que decretava que as mercadorias compradas ou vendidas pela Inglaterra somente seriam transportadas por embarcações inglesas. Essa lei foi fundamental, pois protegeu o comércio, enfraqueceu a concorrência dos ingleses e garantiu que os navios ingleses controlassem as rotas comerciais marítimas. Isso enriqueceu a burguesia inglesa e permitiu-lhes acumular capital. Esse capital ou dinheiro foi utilizado no desenvolvimento de máquinas e na instalação de indústrias. Mas não bastava somente ter o excedente, né, ter o capital, ter o dinheiro sobrando para garantir o desenvolvimento industrial. Eram necessários trabalhadores, e a Inglaterra do século XVIII tinha muita mão de obra sobrando, tinha muita gente sem emprego. Isso aconteceu por causa dos cercamentos que aconteciam na Inglaterra e que se intensificaram a partir do século XVII. Os cercamentos aconteceram por força da chamada Lei dos Cercamentos. Essa lei permitia que as terras comuns fossem cercadas e transformadas em pasto para criar principalmente ovelhas. As terras comuns eram parte do sistema feudal, que estipulava determinadas áreas para serem ocupadas e cultivadas pelos camponeses. Porém, com os cercamentos, os camponeses que habitavam essas terras foram expulsos e as terras foram transformadas em pasto para a criação de ovelha. A criação de ovelhas era o que fornecia a lã utilizada em larga escala na produção têxtil do país, na produção de tecidos. Então, os camponeses foram expulsos de suas terras e, sem ter para onde ir, mudaram-se para as grandes cidades. E lá tiveram que procurar um emprego, né? Sem nenhum tipo de qualificação, esses camponeses viram-se obrigados a trabalhar nos únicos locais que forneciam emprego, que eram as indústrias. Assim, as indústrias que se desenvolveram na Inglaterra tinham mão de obra excedente. Isso garantia aos patrões poder de barganha, ou seja, eles podiam fazer o que quisessem porque os trabalhadores dependiam exclusivamente desse emprego, né? Então, eles forçavam os trabalhadores a aceitar os salários que eles queriam e uma jornada de trabalho muito exaustiva. A adesão dos trabalhadores à indústria ocorreu de maneira massiva, também por causa de uma lei inglesa que proibiu pessoas de vadiagem. Então, as pessoas eram obrigadas a trabalharem mesmo com salário baixo. Assim, pessoas que fossem pegas vagando pelas ruas, sem emprego, poderiam ser punidas com castigos físicos e até mesmo com morte, caso fossem reincidentes, se repetisse. Por último, destacam-se que para que a Inglaterra despontasse pioneiramente, ocorreu lá na Inglaterra, lá tinha grandes reservas de materiais essenciais, como o carvão e o ferro, que serviam para a produção das máquinas e para o carvão servia para gerar energia e o ferro servia para produzir as máquinas.
com reservas de carvão e ferro abundantes, o país pôde desenvolver sua indústria desenfreadamente, ou seja, pôde desenvolver bastante a indústria. Aqui vemos a imagem, né, de uma das principais invenções da primeira revolução industrial, que foi a locomotiva a vapor. O trem facilitou o transporte de pessoas e mercadorias de um lugar para o outro e fez com que a indústria na Inglaterra se desenvolvesse mais. Então, paramos por aqui nessa aula. Eu vou mandar no grupo da turma de vocês o exercício de hoje. Até a próxima aula.